O milionário Ulisses Valverde Noronha tinha dinheiro, empresa, mansão no Cidade Jardim. Mas naquela noite de aniversário, ele estava completamente sozinho, sentado diante de um bolo pequeno, esperando uma ligação que nunca veio. O que ele não imaginava é que quem iria entrar naquela cozinha não era um amigo, nem um parente, era Luma, a filhinha de 4 anos da faxineira Emanuele Pereira de Souza. E a pergunta que aquela criança fez foi algo que Ulisses nunca mais conseguiria esquecer na vida. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Ulisses Valverde Noronha tinha 32 anos, uma empresa que valia milhões e uma casa grande demais para uma pessoa só. Naquela noite de julho, São Paulo estava gelada do jeito que fica quando o inverno resolve mostrar serviço. Ele estacionou o carro na garagem da mansão no Cidade Jardim, desligou o motor e ficou ali, parado, com as mãos no volante. O relógio do painel marcava 9h47. Era seu aniversário e ninguém tinha ligado. Ele desceu do carro carregando uma sacola de padaria. Dentro dela, um bolo pequeno, redondo, com cobertura de chocolate. O tipo de bolo que qualquer pessoa compra numa terça-feira qualquer, sem motivo nenhum. Mas aquele tinha um motivo. Ulisses empurrou a porta da cozinha com o ombro e colocou a sacola sobre a bancada de mármore. A mansão estava quieta. Os corredores largos, a sala com pé direito alto, os quadros que a esposa dele tinha escolhido antes de partir. Tudo no lugar, tudo limpo, tudo vazio. Fazia 3 anos que Amanda tinha ido embora. 3 anos que ele voltava para casa e encontrava só o barulho dos próprios sapatos no piso. Ele abriu o bolo, tirou uma vela branca de dentro da gaveta de talheres e enfiou no centro. Riscou o fósforo. A chama subiu, tremeu, se firmou. Ulisses sentou na cadeira e ficou olhando para aquela vela como se ela fosse a única companhia que ele tinha no mundo. E talvez fosse. Parabéns para mim, ele disse baixinho, e a voz saiu rouca. Passou a mão pelo rosto. Não chorou. Não era o tipo de homem que chorava fácil, mas a garganta apertou e ele precisou respirar fundo antes de continuar sentado ali. O celular estava no bolso. Nenhuma notificação. Nenhuma mensagem. Roberto, o braço direito dele na empresa, provavelmente tinha esquecido. Gustavo, o irmão mais velho, não ligava para essas coisas. E o resto? O resto era gente de negócio, gente de contrato assinado e aperto de mão firme. Ninguém que se importasse com bolo de padaria e vela torta. No andar de cima, Emanuele Pereira de Souza esfregava o piso do banheiro da suíte principal. Ela trabalhava na mansão fazia 4 meses. Chegava às 6 da tarde, saía perto das 10. Atravessava a cidade inteira desde Itaquera, pegando metrô e ônibus, para limpar uma casa que tinha mais banheiros do que o prédio onde ela morava tinha apartamentos. Naquela noite, Emanuele tinha trazido a filha. Luma, 4 anos, cabelo preso com uma fivela de borboleta, estava sentada no chão da lavanderia, desenhando num caderno velho com lápis de cor pela metade. A mãe não tinha com quem deixar a menina. A vizinha que costumava ficar com ela estava doente e a creche já tinha fechado. Mãe, estou com sede, Luma disse sem tirar os olhos do desenho. Já eu pego água para você, meu amor. Fica quietinha aí que a mamãe já está terminando. Emanuele apertou o pano no balde e voltou a esfregar. O joelho doía, as costas também. Mas ela não reclamava. Reclamar não pagava conta, não comprava leite, não colocava comida na mesa. Ela fazia o que precisava ser feito, do jeito que sempre fez, em silêncio, com as mãos ocupadas e a cabeça cheia de preocupação. Luma esperou uns minutos, depois largou o caderno. Ela se levantou devagar, empurrou a porta da lavanderia e colocou a cabeça para fora. O corredor estava comprido e escuro. Luma olhou para os 2 lados. Não tinha ninguém. Ela caminhou na ponta dos pés, com os chinelos fazendo um barulhinho leve no piso.
Passou pela sala de jantar, pela sala de estar, por uma porta que ela nunca tinha aberto, até que viu uma luz no fim do corredor. Luz fraca, amarelada, vindo da cozinha. Luma se aproximou, parou na porta e viu um homem sentado sozinho diante de um bolo pequeno com uma vela acesa. O rosto dele era sério, os ombros caídos. Ele não comia, não cantava, só ficava ali, parado, olhando para a chama como se esperasse que ela dissesse alguma coisa. Luma não sabia quem era aquele homem. Sabia que era o dono da casa, porque a mãe tinha falado que não podia fazer barulho por causa do patrão. Mas ele não parecia assustador. Parecia só triste. A menina ficou parada na porta por quase 1 minuto. Depois deu um passo para frente. A sandália fez um leve barulho no chão e Ulisses levantou a cabeça. Os dois se olharam. Luma apertou a barra do vestido com as 2 mãos e perguntou com a voz fininha: "Moço, é seu aniversário?" Ulisses olhou para ela sem entender. Quem era aquela criança? De onde ela tinha aparecido? Ele abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Luma deu mais um passo e completou: "Posso sentar com você? Porque ninguém faz aniversário sozinho. Minha mãe disse que aniversário é dia de ficar junto." Ulisses engoliu seco. A mão que segurava o fósforo queimado tremeu. Emanuele largou o pano no balde e foi até a lavanderia. Quando abriu a porta e viu o caderno jogado no chão e os lápis espalhados, seu estômago afundou. Luma não estava ali. "Luma!" Ela chamou baixo, com medo de gritar dentro daquela casa. Nada. Emanuele saiu pelo corredor com o coração batendo rápido. Olhou na sala de jantar. Vazia. Na sala de estar. Vazia. Cada porta aberta era um susto. Ela conhecia as regras. O patrão não sabia que a menina estava ali. Dona Marlene, a governanta, tinha deixado passar dessa vez, mas avisou: "Se ele descobrir, eu não posso fazer nada por você." Emanuele acelerou o passo. As mãos suavam. Se Ulisses visse a filha dela, se reclamasse, se achasse aquilo um absurdo, ela perdia o emprego. E perder aquele emprego era perder o aluguel, a feira da semana, o material escolar que ela estava juntando para comprar. Então ela ouviu uma voz fina cantando: "Parabéns para você nesta data querida." Emanuele parou no meio do corredor. As pernas ficaram pesadas. Ela conhecia aquela voz. Era Luma e estava cantando parabéns. Ela caminhou devagar até a porta da cozinha e o que viu fez suas pernas fraquejarem. Luma estava sentada numa cadeira alta demais para ela, com os pés balançando no ar. Diante dela, o bolo com a vela. E do outro lado da mesa, Ulisses, o homem que pagava o salário dela, com os olhos vermelhos e um sorriso torto nos lábios. A menina cantava desafinada, com a vozinha quebrando nas notas mais altas, e batia palma no ritmo errado. Quando terminou, jogou as mãos para cima e gritou: "Agora sopra, tem que fazer um pedido, tá bom? Mas não pode contar, senão não vale." Ulisses riu, um riso curto, meio engasgado, como se o corpo dele tivesse esquecido como fazer aquilo. Ele olhou para a vela, fechou os olhos e soprou. A chama apagou e um fio de fumaça subiu no ar entre os dois. "Pronto", disse Luma, satisfeita. "Agora vai realizar." Foi aí que Emanuele entrou na cozinha. E entrou do pior jeito possível, com o rosto branco, as mãos tremendo e os olhos arregalados como se tivesse visto o mundo desabar. "Senhor Ulisses, eu peço desculpa, eu peço muita desculpa." Ela falou, atropelando as palavras. "Ela fugiu de onde eu deixei, eu não vi. Eu juro que isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer de novo." Ela já estava puxando Luma pelo braço, tentando tirar a menina da cadeira, quando Ulisses levantou a mão. "Espera." Emanuele parou. A mão dela segurava o braço de Luma com tanta força que a menina fez uma careta. "Mãe, está apertando." Emanuele soltou, mas não se moveu. Ficou ali de pé, com o avental ainda amarrado na cintura e o pano de chão pendurado no ombro. Uma empregada doméstica dentro da cozinha do patrão milionário, no meio de uma situação que ela jamais imaginou viver. Ulisses olhou para ela. Depois olhou para Luma.
Depois olhou para o bolo. Sua filha? Ele perguntou. Sim, senhor. Luma. Ela tem 4 anos. Eu não tinha com quem deixar hoje. A vizinha está doente e eu não podia faltar porque... Tudo bem. Emanuele ficou surpresa. Como? Eu disse que está tudo bem. Ulisses se recostou na cadeira e cruzou os braços. Ela foi a única pessoa que cantou parabéns para mim hoje. Não vou reclamar disso. Emanuele não soube o que responder. Ficou ali, com a boca meio aberta, sem saber se agradecia, se pedia desculpa de novo ou se simplesmente saía correndo. Luma resolveu por ela. Mãe, o moço fez aniversário e não tinha ninguém com ele. Eu cantei, tá bom? Não fiz nada errado. Ulisses abaixou a cabeça e esfregou os olhos com o polegar e o indicador. Quando levantou, o sorriso tinha voltado. Pequeno, mas verdadeiro. Ela está certa, ele disse. Não fez nada errado. E depois, olhando para Emanuele. Senta. Tem bolo. Ninguém precisa comer bolo de aniversário sozinho. Emanuele olhou para a porta. Olhou para o relógio na parede. Olhou para a filha, que já estava enfiando o dedo na cobertura de chocolate. Luma, ela disse baixinho. Deixa ela, Ulisses disse, e empurrou o bolo na direção da menina. Pode comer. Emanuele se sentou na beirada da cadeira, com as costas retas e as mãos no colo. Como se sentasse em cadeira de hospital, em banco de delegacia, em qualquer lugar que não fosse para ela. Ulisses percebeu. Não disse nada. Luma, com o chocolate nos dedos e nos cantos da boca, olhou para o patrão da mãe e disse: Moço, quantos anos você fez? 32. Nossa, você é velho. Ulisses gargalhou. Uma gargalhada de verdade, que saiu do peito e fez Emanuele dar um pulo na cadeira. Ele não lembrava a última vez que tinha rido assim. Não conseguia lembrar. E enquanto Luma comia bolo e falava sem parar sobre a escola, sobre o desenho que estava fazendo, sobre o gato do vizinho que tinha subido no telhado e não queria descer, Emanuele foi relaxando aos poucos. Os ombros desceram. As mãos saíram do colo. Ela aceitou o pedaço de bolo que Ulisses cortou para ela e comeu em silêncio, ouvindo a filha tagarelar. Quando saíram da cozinha, já passava das 10h30. Emanuele carregava Luma no colo. A menina tinha dormido com a cabeça no ombro da mãe, a boca ainda suja de chocolate. Na porta dos fundos, Emanuele parou e se virou. Obrigada, senhor Ulisses, e desculpa de novo. Ele estava encostado no batente, com as mãos nos bolsos. Não precisa pedir desculpa. Emanuele concordou e saiu. A noite estava fria, a rua estava escura e ela tinha 40 minutos de ônibus pela frente. Mas levava no peito uma coisa estranha, uma leveza que não sentia fazia tempo. Ulisses fechou a porta, voltou para a cozinha. O bolo estava pela metade, os pratos sujos na pia, as migalhas na mesa. Ele olhou para tudo aquilo e não limpou, deixou ali, porque aquela bagunça era a prova de que por alguns minutos aquela cozinha tinha sido um lugar vivo. No quarto antes de dormir, Ulisses encostou a cabeça no travesseiro e ficou olhando para o teto. A voz de Luma ainda estava na cabeça dele. Ninguém faz aniversário sozinho. Uma menina de 4 anos tinha entendido uma coisa que ele levou 3 anos para esquecer. Nos dias seguintes, Ulisses começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Coisas simples. O cheiro de desinfetante no corredor quando ele chegava. Os pisos brilhando, as toalhas do banheiro sempre dobradas do mesmo jeito, com as pontas retas, como se alguém tivesse medido com régua. Ele nunca tinha reparado, agora reparava. Na quarta-feira, chegou em casa mais cedo do que de costume. Dona Marlene estava na sala, arrumando as almofadas do sofá. Boa noite, senhor Ulisses. Aconteceu alguma coisa? O senhor nunca chega antes das 9. Reunião cancelada. Ele respondeu, largando a pasta no aparador. Era mentira. Ele tinha saído mais cedo porque quis. A Emanuele já chegou? Perguntou, tentando parecer casual. Dona Marlene parou o que estava fazendo e olhou para ele por cima dos óculos.
Já. Está limpando o escritório. Fez uma pausa. Quer que eu passe algum recado? Não. Era só uma pergunta. Dona Marlene não disse mais nada, mas o canto da boca dela levantou. Ela trabalhava naquela casa fazia 12 anos. Conhecia os humores de Ulisses como conhecia os cantos de cada cômodo, e sabia que aquele homem não fazia perguntas à toa. Ulisses subiu para o escritório. Encontrou Emanuele passando o pano na estante. Limpava cada prateleira com cuidado, tirando os livros, passando o pano por trás e colocando tudo de volta no mesmo lugar. Boa noite, ele disse da porta. Emanuele deu um pulo e quase derrubou um porta-retratos. Desculpa, senhor. Eu não vi o senhor chegar. Eu já saio daqui, já estou terminando. Fica tranquila. Eu que cheguei mais cedo hoje. Ela concordou e voltou a limpar, mas os movimentos ficaram mais rápidos, mais tensos. Ulisses percebeu. Entrou no escritório, sentou na poltrona e abriu o computador. Ou fingiu que abriu. Na verdade, ele observava. Emanuele limpava com método. Começava sempre pelo mesmo canto, seguia a mesma ordem, nunca deixava nada fora do lugar. Os dedos dela, de unhas curtas e sem esmalte, seguravam o pano com firmeza. As mãos tinham marcas. Marcas de quem esfrega, torce, carrega. A Luma está aqui hoje? Ele perguntou sem levantar os olhos da tela. Emanuele parou. Não, senhor. Hoje minha vizinha ficou com ela. Eu peço desculpa de novo pelo outro dia. Não vai se repetir. Eu não perguntei por causa disso. Emanuele ficou quieta. Não sabia como interpretar aquilo. Eu gostei da companhia dela, Ulisses disse. Só isso. Ele disse aquilo do mesmo jeito que dizia números em reunião. Direto, sem enfeite, sem rodeio. Emanuele olhou para ele rápido, depois desviou. Obrigada, senhor. Ulisses fechou o computador. Desde quando você trabalha aqui? Perguntou. 4 meses. Comecei em março. E antes disso, trabalhei numa casa na Vila Olímpia. 3 anos. A família se mudou para fora do país. Você mora em Itaquera, é isso? Emanuele apertou o pano entre os dedos. É. Pego o metrô na estação Corinthians Itaquera, faço baldeação na Sé e depois ônibus até aqui perto. Isso dá o quê? 1h30? Quase 2, dependendo do horário. Se o metrô atrasar, mais. Ulisses ficou em silêncio. Quase 2 horas. 2 horas para ir, 2 para voltar. 4 horas por dia dentro de transporte público, espremida entre pessoas, cansada, para limpar a casa de um homem que morava sozinho e nem sujava quase nada. Você faz isso todo dia? Ele perguntou. E desta vez a voz saiu diferente, mais baixa. 6 dias por semana, folgo domingo. Ulisses engoliu seco. Ele tinha motorista particular, carro blindado, vaga exclusiva no prédio da Faria Lima. Nunca tinha pensado em como era a vida de quem limpava a sua casa. Não por maldade, por distância. A mesma distância que separava o Cidade Jardim de Itaquera, não só em quilômetros, mas em tudo. E a Luma, ele continuou, fica com quem quando você está aqui? Com a vizinha, Dona Cida. Ela é aposentada, fica com a Luma das 6 até eu voltar. Eu pago R$50 por semana para ela. E o pai da menina? A mão de Emanuele parou no ar. Ela ficou olhando para o pano por um segundo, depois voltou a limpar. O pai da Luma foi embora quando ela tinha 8 meses. Sumiu. Não paga pensão, não liga, não visita. Eu criei ela sozinha desde então. A voz dela não tremeu, não ficou mais grossa. Saiu lisa, plana, como se estivesse contando o trajeto do ônibus. Mas Ulisses entendeu que aquilo era proteção. Era a casca que ela tinha construído para aguentar contar a mesma história sem desmoronar. Você é uma boa mãe, ele disse. Emanuele parou de limpar e ficou parada, de costas para ele. O senhor nem me conhece. Eu conheço-o bastante. A Luma é feliz, segura, educada. Criança assim não aparece do nada. Alguém criou. Emanuele se virou. Os olhos dela estavam brilhando, mas ela não chorou.
Apertou os lábios, engoliu e disse baixinho: "Obrigada." Depois pegou o balde e saiu do escritório. Ulisses ficou ouvindo os passos dela se afastando pelo corredor. Abriu o computador de novo, mas não leu nada. Ficou ali, parado, pensando em quase 2 horas de metrô e ônibus, em R$ 50 por semana para a vizinha, em mãos marcadas e unhas sem esmalte. E pensou que de todos os números que ele analisava por dia, balanços, lucros, porcentagens, nenhum tinha pesado tanto quanto aqueles. Na sexta-feira seguinte, Ulisses saiu do escritório na Faria Lima mais cedo de novo. Roberto, o braço direito dele, percebeu. "Está tudo bem? Você anda saindo mais cedo essa semana toda." "Está. Só estou cansado." Roberto ajeitou os óculos e olhou para ele com aquela cara de quem não acredita, mas não vai insistir. "Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar." Ulisses concordou e saiu. No carro, dirigindo pela Marginal, pensou no que ia fazer quando chegasse em casa. Pensar nisso era novidade. Antes, chegar em casa significava tirar o sapato, esquentar qualquer coisa no micro-ondas e sentar no sofá, olhando para o nada. Agora, significava outra coisa. Significava que talvez ele cruzasse com Emanuele no corredor, ou que talvez Luma estivesse ali. Luma estava ali. Quando Ulisses entrou pela porta dos fundos, encontrou a menina sentada na escada que ligava a cozinha ao jardim, com o caderno de desenho no colo. Ela levantou a cabeça e abriu um sorriso largo, mostrando a falha onde faltava um dente de leite. "Oi, moço, olha o que eu desenhei." Ela estendeu o caderno. Ulisses se agachou para ver. No papel, com lápis de cor tortos e borrados, tinha um desenho de 3 pessoas ao lado de um bolo. Uma era grande e usava terno. Outra era menor e usava avental. E a terceira era pequeninha, com um laço na cabeça. "Esse sou eu?" Ulisses perguntou apontando para o de terno. "É, esse é você no seu aniversário. Essa é a mamãe. E essa sou eu." Ulisses segurou o caderno com cuidado, como se fosse um documento importante. E para ele era. Era o primeiro presente que recebia em 3 anos que não tinha preço, não tinha embalagem e não tinha segundas intenções. "Posso ficar com ele?" perguntou. Luma arregalou os olhos. "Pode, mas eu faço outro melhor da próxima vez. Esse ficou com o braço torto, olha." "Está perfeito," Ulisses disse. Emanuele apareceu na porta da cozinha com um balde na mão. Quando viu a filha conversando com o patrão, o rosto dela endureceu. "Luma, vem cá. Não fica incomodando o senhor Ulisses." "Ela não está incomodando," ele disse se levantando. "Estava me mostrando um desenho." Emanuele olhou para a filha, depois para ele. Tinha uma ruga entre as sobrancelhas que aparecia toda vez que ela ficava preocupada. Ulisses já tinha reparado nisso. "Emanuele," ele disse, "eu posso te pedir uma coisa?" Ela endireitou o corpo, como se preparasse para uma ordem. "Claro, senhor." "Para de me chamar de senhor." Emanuele piscou. "Como?" "Ulisses. Me chama de Ulisses." "Eu não acho que... Por favor." Ela mordeu o lábio inferior e ficou quieta. Não era uma questão de educação. Era uma questão de lugar. Na cabeça dela, patrão era senhor e empregada era senhora. Misturar os nomes misturava tudo. "Vou tentar," ela disse, mas a voz saiu fraca, e os dois sabiam que ela não ia tentar. Ulisses não insistiu. Guardou o desenho dentro do bolso do paletó e entrou na casa, mas antes de subir para o quarto, parou no corredor e fez uma coisa que não fazia tempo. Ligou para Dona Marlene. "Dona Marlene, aquela cadeira velha que fica na lavanderia, a gente tem uma cadeira melhor para colocar lá?" "Cadeira na lavanderia." Dona Marlene estranhou. "Para quê?" "A filha da Emanuele fica lá quando a mãe trabalha. Queria que ela tivesse pelo menos uma mesa e uma cadeira decente para desenhar." Silêncio do outro lado. "Dona Marlene, estou aqui." A voz dela estava diferente. "Eu arrumo sim. Tem uma mesinha no depósito que serve." "Obrigado." "Senhor Ulisses?" "Sim, o senhor é um bom homem.
Às vezes esquece, mas é. Ele não respondeu. Desligou e subiu para o quarto. No bolso do paletó, o desenho de Luma fazia um barulho de papel amassando a cada passo. Na manhã seguinte, quando Emanuele chegou para trabalhar e foi deixar Luma na lavanderia, encontrou uma mesinha de madeira com uma cadeira do tamanho certo para a criança. Em cima da mesa tinha uma caixa de lápis de cor nova, com 36 cores. O nome de Luma estava escrito num bilhete ao lado. Luma gritou de alegria. Emanuele ficou parada, olhando para aquilo tudo com a mão na boca. Mãe, olha, tem cor dourada e prateada. Mãe, olha. Emanuele se agachou, abraçou a filha com força e apertou os olhos. Não era a mesa, não eram os lápis, era o fato de que alguém tinha pensado na filha dela. Alguém tinha olhado para Luma e visto uma criança que merecia um lugar melhor para sentar. Naquela noite, quando Emanuele terminou o serviço e passou pela cozinha, Ulisses estava lá, comendo uma maçã e lendo algo no celular. Obrigada, ela disse da porta. Pelos lápis, pela mesa. A Luma ficou muito feliz. Ulisses deu de ombros. Não foi nada. Foi sim. Ela deu um passo para dentro da cozinha. O senhor não precisava fazer isso. Ulisses, ele corrigiu. Emanuele apertou as mãos na frente do corpo. Respirou fundo. Ulisses, ela disse, e o nome saiu devagar, como se ela estivesse aprendendo a pronunciar uma palavra nova. Ele sorriu. E foi um sorriso diferente dos que ela já tinha visto. Não era educado, não era formal. Era o sorriso de um homem que gostou de ouvir o próprio nome na voz de outra pessoa. Na lavanderia, Luma desenhava com a cor dourada. As semanas foram passando e a rotina da mansão mudou sem que ninguém combinasse. Ulisses passou a chegar mais cedo toda noite. Emanuele passou a demorar mais na cozinha antes de ir embora. E entre um café e outro, entre uma pergunta e uma resposta, os dois foram se conhecendo devagar, como quem monta um quebra-cabeça sem olhar a caixa. Era sempre na cozinha. Ulisses sentava no banquinho perto da bancada, Emanuele ficava de pé, encostada na pia, e conversavam. Sobre coisas pequenas no começo. O trânsito de São Paulo, o preço do feijão, a chuva que não parava. Mas aos poucos as conversas foram ficando maiores. Você sempre trabalhou com limpeza? Ele perguntou numa terça-feira. Não, quando era mais nova trabalhei numa lanchonete, depois numa fábrica de costura em Guarulhos. Aí engravidei da Luma e precisei de horário flexível. Faxina paga melhor do que apertar botão em fábrica. Você gostava da fábrica? Gostava do salário? Do trabalho em si, não. Mas a gente não escolhe muito, não é? A gente vai fazendo o que dá. Ulisses ficou quieto. Ele tinha escolhido tudo na vida dele. A faculdade, a empresa, o bairro, a casa. Nunca tinha precisado ir fazendo o que dá. Ouvir aquilo o deixava incomodado de um jeito que ele não sabia explicar. Não era pena, era vergonha. Vergonha de nunca ter pensado nisso. Numa outra noite, foi Emanuele quem perguntou. Posso fazer uma pergunta? Ela olhou para ele rápido, como quem pede licença antes de cruzar uma porta. Pode. A sua esposa faz tempo. Ulisses respirou fundo. Encostou as costas na parede e olhou para o teto. 3 anos. Câncer. Descobriu tarde demais. Em 6 meses, acabou. Eu sinto muito. Eu também. Ele fez uma pausa. Amanda era a única pessoa que me fazia rir. Quando ela foi embora, o riso foi junto. Emanuele ficou em silêncio. Não disse, vai ficar tudo bem. Não disse, o tempo cura. Só ficou ali, presente, sem tentar consertar o que não podia ser consertado. E Ulisses agradeceu mentalmente por isso. Até a Luma aparecer. Ele completou baixinho. Emanuele olhou para ele. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo a mais do que o normal. Depois ela desviou. Dona Marlene, que passava pelo corredor naquele momento, diminuiu o passo e inclinou a cabeça para escutar. Quando ouviu o silêncio, sorriu sozinha e seguiu em frente. No sábado, Ulisses fez uma coisa que surpreendeu todo mundo, inclusive ele mesmo.
convidou Luma para ir ao Parque do Povo. Se a mãe dela deixar, ele acrescentou, olhando para Emanuele. Emanuele ficou parada na porta da lavanderia, com a mão no batente. O senhor quer levar a Luma para passear? Ulisses, desculpa, ela respirou. É que eu não entendo. Não tenho que entender. A menina fica presa nessa lavanderia toda noite. Tem um parque a 10 minutos daqui. Pensei que ela ia gostar. Luma, que tinha ouvido tudo da mesa onde desenhava, largou o lápis dourado e gritou: Eu quero ir. Mãe, por favor, por favor, por favor, por favor. Emanuele olhou para a filha. Olhou para Ulisses. O coração dela estava apertado, mas não de medo, de confusão, porque tudo aquilo estava fora do roteiro que ela conhecia. Patrão não levava a filha da faxineira para passear. Patrão não perguntava o nome, não comprava lápis de cor, não sentava na cozinha para conversar depois do expediente. No mundo que Emanuele conhecia, patrão deixava o dinheiro na mesa e ia embora. Pode ir, ela disse, porque não conseguiu dizer não. Luma gritou, pulou da cadeira e agarrou a mão de Ulisses com as 2 mãos dela, que eram tão pequenas que mal cobriam os dedos dele. E Ulisses, que não segurava a mão de ninguém fazia 3 anos, sentiu os olhos arderem. No parque, Luma correu feito louca. Subiu no escorregador 3 vezes, tentou balançar sozinha e quase caiu. Pediu para Ulisses empurrá-la no balanço e gritou, mais alto, até ele começar a rir. Uma mulher num banco ao lado olhou para eles e disse para a amiga, que gracinha, o pai é doido por essa menina. Ulisses ouviu, fingiu que não, mas a palavra ficou, pai. Quando voltaram, Luma dormiu no banco de trás do carro, abraçada com uma folha que tinha catado no chão do parque. Ulisses carregou ela até a lavanderia e colocou no sofá de 2 lugares que alguém tinha colocado lá. Emanuele estava esperando na porta. Obrigada, ela disse. Para de me agradecer. Eu não sei o que mais fazer. Ulisses olhou para ela. Não como o patrão olha para a empregada, não como o homem rico olha para a mulher pobre. Olhou como uma pessoa olha para outra quando começa a enxergar de verdade. Faz o que você já faz, ele disse. Cuida dela, cuida de você, e se precisar de alguma coisa, me fala. Emanuele engoliu seco, concordou e saiu. Naquela noite, deitada na cama no apartamento de Itaquera, com Luma dormindo do lado, ela ficou olhando para o teto. O ventilador girava devagar. Pensou no parque. Pensou na risada de Luma. Pensou nos olhos de Ulisses quando carregou a menina no colo. E pensou que estava sentindo uma coisa que prometeu a si mesma que nunca mais ia sentir. Emanuele acordou na segunda-feira com a decisão tomada. Ia se afastar. Ia parar com as conversas na cozinha, ia parar de deixar Luma perto de Ulisses, ia voltar a ser o que sempre foi. A faxineira, invisível, eficiente, calada, porque o que estava acontecendo não fazia sentido. E coisas que não fazem sentido costumam machucar. Ela chegou na mansão às 6 da tarde, como sempre. Cumprimentou Dona Marlene com um boa noite seco e subiu direto para o 2º andar. Não parou na cozinha. Não perguntou se Ulisses estava em casa. Pegou o balde, pegou o pano e começou a limpar. Luma ficou na lavanderia, na mesinha nova, colorindo um livro que Dona Marlene tinha dado para ela. A menina estava quieta, quase quieta demais. Mãe, o moço não veio hoje? Eu não sei, filha. Fica fazendo seu desenho, mas eu queria mostrar para ele o que eu... Luma, fica quietinha. A mamãe está trabalhando. O tom de voz foi duro. Luma olhou para a mãe com os olhos grandes e voltou para o desenho sem dizer mais nada. Emanuele sentiu o estômago apertar. Não era raiva da filha, era raiva de si mesma por ter deixado aquilo chegar até ali. Porque a verdade que ela não falava para ninguém, é que quando Ulisses olhava para ela, ela se sentia vista, não como empregada, como pessoa. E isso era perigoso.
Era perigoso porque ela sabia como o mundo funcionava. Homens como Ulisses Valverde Noronha não ficavam com mulheres como Emanuele Pereira de Souza. Não na vida real. Na novela, talvez. Na vida real, a faxineira era descartável. Ela esfregou o piso do banheiro com mais força do que precisava. O joelho chiou de dor. Não parou. Pensou no pai de Luma, Giovanni. O nome bonito, o sorriso bonito, a promessa bonita que virou fumaça em menos de um ano. Ele tinha jurado que ia ficar. Jurou, olhando nos olhos dela, com a barriga já aparecendo por baixo da camiseta, e sumiu no 8º mês, sem bilhete, sem explicação, sem R$1 de pensão. Se um homem simples como Giovanni tinha ido embora, por que um milionário ficaria? Ulisses chegou em casa às 8h30, tirou o sapato na entrada, como sempre, e foi para a cozinha. Não encontrou ninguém. A bancada estava limpa, o café pronto na garrafa térmica, mas a cadeira onde Emanuele costumava se encostar estava vazia. Ele subiu para o escritório. De longe, ouviu o barulho do balde no corredor. Emanuele estava limpando a suíte do andar de cima. "Boa noite", ele disse da porta. Emanuele não se virou. "Boa noite, senhor." "Senhor." A palavra bateu nele como água fria. Ela tinha voltado a chamá-lo de senhor. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou. "Nada. Está tudo normal." Mas não estava. E os dois sabiam. Ulisses ficou parado na porta por uns segundos. Depois desceu para a cozinha e sentou no banquinho de sempre. Esperou. Emanuele não apareceu. Quando o relógio marcou 10 horas, ele ouviu os passos dela na escada, depois a voz baixa na lavanderia chamando Luma, depois a porta dos fundos abrindo e fechando. Ela foi embora sem passar pela cozinha. Na terça, a mesma coisa. Na quarta, a mesma coisa. Emanuele chegava, trabalhava, ia embora. Não conversava, não cruzava o caminho dele. Dona Marlene percebeu. "Senhor Ulisses, posso falar uma coisa?" Ela parou na porta da cozinha com uma xícara na mão. "Fala." "A Emanuele está diferente. Não sei o que aconteceu, mas ela anda calada, cabeça baixa. Trabalha o dobro e fala metade." Eu reparei. "O senhor fez alguma coisa?" "Não, pelo menos eu acho que não." Dona Marlene sentou na cadeira do outro lado da mesa e olhou para ele como uma tia olha para sobrinho que está fazendo besteira sem perceber. "Senhor Ulisses, eu vou falar uma coisa e o senhor faz o que quiser com ela. Aquela menina tem medo, não tem medo do senhor. Tem medo do que o senhor representa. O senhor é dono de tudo isso aqui." Ela abriu os braços apontando para a mansão. "E ela é uma mulher que pega 2 horas de ônibus para limpar o chão do senhor. Na cabeça dela, se ela se permitir sentir qualquer coisa, vai ser engolida. E quem vai sofrer é a filha." Ulisses ficou olhando para Dona Marlene em silêncio. "A senhora está dizendo que ela se afastou porque gosta do senhor. E isso apavora ela mais do que qualquer outra coisa no mundo." Ulisses passou a mão pelo cabelo e soltou o ar devagar. "E o que eu faço?" Dona Marlene se levantou, pegou a xícara e foi até a pia. "Isso eu não sei, mas sei que se o senhor não fizer nada, ela vai embora, vai pedir demissão, arranjar outro trabalho e o senhor nunca mais vai ver nem ela nem a Luma." Ela lavou a xícara em silêncio. Depois, sem se virar, "E aí o senhor vai voltar a comer bolo de padaria sozinho na noite do aniversário." A cozinha ficou quieta. Ulisses encostou a testa na mão e ficou ali, parado, sentindo o peso daquelas palavras. Dona Marlene secou as mãos no pano de prato e saiu. Ulisses ficou sozinho na cozinha, olhou para a cadeira vazia, olhou para o relógio, olhou para o corredor escuro por onde Emanuele ia embora toda noite sem dizer tchau, e decidiu que não ia deixar isso acontecer. Na quinta-feira, Ulisses fez diferente. Em vez de esperar Emanuele na cozinha, ele foi até a lavanderia, bateu na porta. Luma abriu com um sorriso e os dedos cheios de tinta verde. "Oi, moço! Olha, estou fazendo uma floresta!" "Bonita." Ele se agachou. "Posso entrar?" "Pode."
Senta aqui. Luma puxou uma cadeira de plástico que mal aguentava o peso de um adulto. Ulisses sentou com cuidado, os joelhos batendo na mesinha, o corpo grande demais para aquele espaço pequeno. Mas ficou. Pegou um lápis verde escuro e começou a desenhar uma árvore ao lado da floresta de Luma. Não, moço, árvore não é assim. Olha, tem que fazer os galhos para cima, é assim. Desculpa, eu não sou bom em árvore. Tudo bem, eu te ensino. E enquanto Luma ensinava Ulisses a desenhar árvores, Emanuele desceu a escada com o balde vazio e parou no corredor. Pela fresta da porta da lavanderia, ela viu o patrão milionário, de camisa social com as mangas dobradas, sentado numa cadeira de plástico, desenhando com lápis de cor numa mesinha de criança. O balde caiu no chão. O barulho fez Ulisses levantar a cabeça. Os olhos dos dois se encontraram pela porta entreaberta. A Luma está me ensinando a desenhar, ele disse, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Emanuele não respondeu. Pegou o balde do chão e foi embora para o corredor. Mas no caminho, quando tinha certeza de que ninguém estava vendo, parou, encostou as costas na parede e apertou os olhos com força. O peito estava apertado. As mãos tremiam, porque era impossível se afastar de um homem que sentava no chão para desenhar árvores tortas com a sua filha. Na sexta, Ulisses tentou puxar conversa de novo. Emanuele respondeu com frases curtas, educadas, distantes. Sim, senhor. Não, senhor. Está tudo bem, senhor. E cada senhor era um muro que ela levantava entre os dois. Ulisses não desistiu. Emanuele, eu preciso falar com você. Ela parou no meio do corredor, de costas para ele, o balde numa mão, o pano na outra. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Então por que você parou de conversar comigo? Emanuele se virou devagar. Tinha olheira, tinha cansaço e tinha uma firmeza no olhar que ele não tinha visto antes. Porque não é certo. O que não é certo? Isso. O senhor conversando comigo na cozinha, levando a minha filha para passear, comprando lápis de cor, sentando na lavanderia para desenhar. Nada disso é normal. Eu sou sua empregada. Eu sei o que você é. Então sabe que não pode ser diferente disso. Ulisses deu um passo na direção dela. Emanuele recuou meio passo. Por quê? Ele perguntou. Quem decidiu isso? O mundo decidiu. O senhor mora no Cidade Jardim. Eu moro em Itaquera. O senhor janta com empresários. Eu esfrego o piso. Não é a mesma coisa. Nunca vai ser. E quem disse que precisa ser a mesma coisa? Emanuele apertou o cabo do balde até os dedos ficarem brancos. Eu já passei por isso. Já acreditei num homem que dizia as coisas certas. E ele me deixou sozinha, grávida, sem um centavo. Eu não posso passar por isso de novo. E mais do que isso, eu não posso deixar a Luma passar por isso. Ela já gosta do senhor. Se isso acabar, quem vai explicar para ela? A voz dela não tremeu. Saiu firme, clara, com cada palavra no lugar certo. Mas Ulisses viu os olhos dela brilhando. Viu a mão segurando o balde com tanta força que os nós dos dedos estavam esbranquiçados. Ele não se aproximou. Ficou onde estava. Eu entendo, disse baixo. Eu entendo porque você tem medo. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Eu não sou o pai da Luma. Eu não vou embora sem avisar. E eu não estou falando isso para te convencer de nada. Estou falando porque é verdade. Emanuele ficou parada no corredor olhando para ele. O relógio da sala bateu 10 horas. 10 badaladas que nenhum dos dois contou. Eu preciso ir, ela disse. A Luma está esperando. Tudo bem. Ele colocou as mãos nos bolsos. Mas eu vou estar aqui amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte. Não porque você trabalha aqui, porque eu quero estar. Emanuele não respondeu. Virou as costas e foi buscar a filha na lavanderia. Ulisses ficou parado no corredor, ouvindo os passos dela se afastando. No ônibus, a caminho de Itaquera, Luma dormia no banco de trás com a cabeça no colo da mãe.
Emanuele olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem. Pensou nas palavras dele. Eu vou estar aqui amanhã. Era simples, era direto, e era exatamente o tipo de coisa que Giovanni nunca tinha dito, porque Giovanni prometia o mundo e entregava nada. Ulisses não prometia nada e entregava tudo, com uma mesa na lavanderia, um lápis de cor dourado e uma árvore torta desenhada com a mão errada. Emanuele encostou a cabeça no vidro frio do ônibus e fechou os olhos. O medo não tinha ido embora, mas tinha ganhado companhia, porque junto com o medo, outra coisa estava crescendo, e ela já não conseguia fingir que não. 3 semanas depois, Ulisses recebeu um jantar na mansão. Coisa de trabalho. 4 empresários, 2 esposas, um advogado e Roberto. Mesa longa, taças de cristal, comida preparada por um chefe que cobrava mais por uma noite do que Emanuele ganhava num mês. Emanuele não deveria estar ali. Seu horário terminava às 10 e o jantar começou às 9. Mas Dona Marlene pediu que ela ficasse para ajudar na cozinha, lavar louça, organizar bandejas, manter tudo limpo enquanto o chefe trabalhava. Eu pago a hora extra, não se preocupa, Dona Marlene disse. E a Luma? Fica na lavanderia. Eu já coloquei o cobertor e o travesseiro. Ela dorme cedo, não vai dar trabalho. Emanuele concordou. Precisava do dinheiro. Na sala de jantar, Ulisses sentava na cabeceira. Camisa preta, sem gravata. Ele não gostava daqueles jantares. Não gostava da conversa, não gostava da bajulação, não gostava do jeito que as pessoas riam de piadas que não tinham graça só porque ele era quem pagava a conta. Mas era parte do trabalho. Henrique Bastos, 45 anos, dono de uma construtora que faturava alto, sentava à esquerda dele. Henrique era o tipo de homem que falava alto, ria alto e achava que dinheiro era a medida de tudo. Ulisses fazia negócio com ele porque era lucrativo, não porque gostava. O jantar correu normal até a sobremesa. O chefe trouxe petit gâteau e quando foi servir, uma das bandejas ficou pesada demais. Ele chamou alguém da cozinha para ajudar. Emanuele apareceu. Uniforme limpo, avental branco, cabelo preso. Colocou os pratos na mesa em silêncio, sem olhar para ninguém, sem levantar a cabeça. Ulisses a viu. O estômago dele apertou. Quando Emanuele saiu, Henrique se inclinou para o lado e disse para a esposa, num tom que ele achava ser baixo, mas que a mesa inteira ouviu. Pelo menos a empregada é bonita. Compensa o serviço. A esposa riu. Um riso fino, educado, covarde. Ulisses colocou o garfo na mesa. Devagar. O barulho do metal no prato fez Roberto levantar os olhos. Henrique, Ulisses disse, e a voz dele era calma. Calma demais. Fala, Ulisses. Repete o que você acabou de dizer. Henrique olhou em volta como se estivesse procurando apoio nos outros convidados. Não encontrou. Eu estava brincando, Ulisses. Relaxa. Não. Repete. O silêncio tomou conta da sala. As taças pararam no ar. O advogado olhou para baixo. Roberto cruzou os braços e esperou. Henrique limpou a garganta e ajeitou o corpo na cadeira. Cara, eu só fiz um comentário. Não é para tanto. Ulisses se levantou. Não de forma brusca. Devagar, apoiando as mãos na mesa, ficando de pé com a coluna reta e os olhos fixos em Henrique. A mulher que acabou de servir a sua sobremesa atravessa a cidade inteira toda noite para trabalhar aqui. Ela cria uma filha sozinha, pega quase 4 horas de transporte por dia e nunca reclamou de nada. E você, sentado nessa cadeira comendo a comida que ela ajudou a servir, acha que pode fazer comentários sobre a aparência dela como se ela fosse decoração da mesa? Henrique abriu a boca e fechou. A esposa dele encolheu na cadeira. Dentro da minha casa, Ulisses continuou. Ninguém fala assim de quem trabalha para mim. Se você quer fazer piada com o empregado, faz na sua construtora. Aqui não. Roberto, do outro lado da mesa, concordou com um movimento lento de cabeça. Uma das outras convidadas olhava para Ulisses com a boca aberta. Henrique levantou o guardanapo, limpou a boca e se levantou. Eu vou embora.
Com licença, a porta é ali, Ulisses disse e apontou sem se mexer. Henrique saiu. A esposa foi atrás, com o salto batendo rápido no piso de mármore. A porta da frente abriu e fechou. E a noite continuou. Na cozinha, Emanuele tinha ouvido tudo. Estava parada atrás da porta, com a bandeja na mão e o corpo inteiro tremendo. Não tremendo de medo. Tremendo de outra coisa. Uma coisa que ela não conseguia nomear, mas que ocupava o peito inteiro e subia até os olhos. Dona Marlene chegou por trás dela e colocou a mão no ombro. Você ouviu? Emanuele concordou sem falar. Ele fez isso por você, minha filha. Emanuele colocou a bandeja na bancada. As mãos ainda tremiam. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Quando o jantar acabou e os convidados foram embora, Ulisses foi até a cozinha. Emanuele estava lavando os últimos pratos. Ele encostou no batente e ficou ali, em silêncio. Ela não se virou. Obrigada, disse, e a voz falhou no meio da palavra. Eu não fiz nada que não devesse ser feito. Emanuele fechou a torneira, secou as mãos no avental, virou devagar. Ulisses, ela disse, sem senhor, sem muro. Ninguém nunca fez isso por mim. Ele olhou para ela. Os olhos dele brilhavam também, mas ele não se moveu, não se aproximou, porque sabia que ela precisava de espaço, que aquele passo precisava ser dado por ela, não por ele. Boa noite, Emanuele. Boa noite. Ela pegou Luma na lavanderia e saiu. No portão da mansão, já na rua, parou. Olhou para trás. A luz da cozinha ainda estava acesa. Emanuele apertou a filha adormecida contra o peito e disse baixinho: eu acho que esse homem está falando a verdade. Gustavo Valverde Noronha apareceu numa terça-feira sem avisar. Estacionou o carro importado na entrada da mansão, ajeitou o blazer e tocou a campainha como se a casa não tivesse sido dele também um dia. Dona Marlene abriu a porta e levou um susto. Senhor Gustavo, faz tempo que... O Ulisses está? Está no escritório. Ótimo. Gustavo subiu as escadas sem tirar os sapatos, empurrou a porta do escritório e encontrou Ulisses sentado na poltrona, com o notebook no colo e um copo de café frio na mesa. Gustavo. Ulisses tirou os óculos de leitura e olhou para o irmão. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Henrique Bastos está dizendo para quem quiser ouvir que você humilhou ele na frente de todo mundo por causa de uma empregada. Quer me explicar isso? Ulisses colocou o notebook na mesa e se recostou na poltrona. Eu não humilhei ninguém. Eu corrigi um sujeito que faltou com respeito dentro da minha casa. Por causa de uma empregada, Ulisses. Por causa de uma pessoa, Gustavo. Gustavo soltou o ar pelo nariz e sentou na cadeira do outro lado da mesa. Cruzou as pernas e olhou para o irmão com aquela cara que Ulisses conhecia desde criança. A cara de irmão mais velho que acha que sabe mais. Escuta, eu não estou aqui para brigar. Estou aqui porque me preocupo com você. Desde que a Amanda se foi, você se fechou. Trabalha demais, vive sozinho nessa casa enorme, não sai, não viaja, não conhece ninguém. E agora, do nada, eu descubro que você está envolvido com a faxineira. Eu não estou envolvido com ninguém. Não? Então por que comprou lápis de cor para a filha dela? Por que levou a menina para passear? Por que fez um escândalo num jantar de negócios por causa de um comentário idiota? Ulisses ficou quieto por um instante. Quem te contou tudo isso? Não importa quem me contou, importa que é verdade. Ulisses se levantou e foi até a janela. A vista dali mostrava o jardim, a piscina, a grade alta que separava a mansão do resto da rua. Tudo bonito, tudo cercado, tudo preso. Gustavo, eu vou falar uma coisa e você vai ouvir até o fim. Estou ouvindo. Quando a Amanda partiu, eu achei que tinha acabado, que a parte da minha vida que tinha calor, que tinha riso, que tinha gente de verdade, tinha ido embora junto. E por 3 anos eu vivi assim, trabalhando, voltando para casa vazia, dormindo e repetindo tudo no dia seguinte. Ele se virou para Gustavo.
E aí uma menina de 4 anos entrou na minha cozinha no dia do meu aniversário e cantou parabéns com a voz desafinada. E tudo mudou. Gustavo não disse nada. A Emanuele é uma mulher incrível. Ela é forte, é digna, é inteligente. Eu gosto dela. Gosto da Luma. E eu não vou pedir desculpa por isso. Ulisses, eu não estou pedindo desculpa. Estou pedindo bom senso. Você sabe como as pessoas vão falar? Você sabe o que os sócios vão pensar? O Noronha que se apaixonou pela empregada? É isso que você quer? Eu quero ser feliz, Gustavo. Faz 3 anos que eu não sei o que é isso. A sala ficou em silêncio. Gustavo descruzou as pernas e ficou olhando para o tapete. Quando levantou a cabeça, a expressão dele estava diferente. Mais mole, menos dura. Ela sabe? Perguntou baixo. Sabe o quê? Que você gosta dela. Eu acho que sabe, mas ela tem medo. E eu entendo. Gustavo se levantou, andou até a janela e ficou do lado do irmão. Os dois olharam para o jardim em silêncio, como faziam quando eram meninos na casa dos pais em Higienópolis, dividindo a janela do quarto quando chovia. A Amanda ia gostar dela, Gustavo disse, e a voz saiu mais suave do que Ulisses esperava. Ia sim. A Amanda gostava de gente de verdade. Gustavo colocou a mão no ombro do irmão, apertou uma vez, depois soltou. Eu vou ser sincero, eu não estou confortável com isso, não ainda, mas eu vi sua cara agora e eu não via essa cara faz muito tempo. Ele fez uma pausa. Então faz o que você achar certo. Se você confia nela, eu confio em você. Ulisses olhou para o irmão. Obrigado. Mas se ela te machucar, eu processo ela. Gustavo, brincadeira, mais ou menos. Os dois riram. Um riso curto, cansado, de irmãos que brigam, mas não soltam a mão um do outro. Gustavo foi embora meia hora depois. Na porta, se virou uma última vez. Ulisses, convida ela para jantar fora, de verdade, num lugar bonito, sem avental, sem balde, sem essa história de senhor e senhora. Se ela é o que você diz que é, ela merece isso. Ulisses concordou. Gustavo entrou no carro e saiu. Naquela noite, Ulisses não ficou na cozinha. Foi até a lavanderia. Luma já estava dormindo na poltrona, coberta com o cobertor de flores. Emanuele guardava os materiais de limpeza no armário. Emanuele! Ela se virou. Oi? Você está livre sábado à noite? O coração dela disparou. Ela sentiu o rosto esquentar. Por quê? Porque eu quero jantar com você. Não aqui, fora, num restaurante. Eu e você. Emanuele ficou olhando para ele. 5 segundos. 10. 15. E a Luma? Dona Marlene se ofereceu para ficar com ela. Emanuele abaixou os olhos e sorriu. Pequeno, quase invisível. Mas ali. Está bem, ela disse. Está bem. O jantar foi num restaurante no Itaim Bibi. Mesa pro fundo, luz baixa, toalha branca. Emanuele chegou com um vestido simples que tinha comprado na feira de Itaquera. O cabelo solto pela primeira vez desde que Ulisses a conhecia. E um perfume suave que Luma tinha ajudado a escolher, borrifando todas as amostras da farmácia. Ulisses já estava lá. Quando a viu entrar, se levantou. Não disse nada por uns segundos. Só ficou de pé, olhando para ela, com as mãos nos bolsos, como um menino de escola que não sabe o que fazer com os braços. Você está linda, ele disse. Emanuele sorriu e puxou a cadeira antes que ele pudesse puxar para ela. Obrigada. Eu acho que a última vez que jantei fora foi no aniversário da minha mãe, faz uns 5 anos. Então a gente tem que compensar o tempo perdido. Eles conversaram por 2 horas, sem pressa, sem assunto obrigatório. Ela contou sobre a infância em Minas, sobre o pai pedreiro que trabalhava em São Paulo e mandava dinheiro para casa, sobre a mãe que fazia doce de leite no fogão a lenha e vendia na porta da igreja. Ulisses contou sobre a pressão do pai para que ele assumisse a empresa, sobre a faculdade que ele quase largou, sobre Amanda, a risada dela, o jeito que ela cantava errado no chuveiro, o silêncio que ficou depois que ela se foi. Emanuele ouviu tudo sem interromper.
Quando ele terminou, estendeu a mão pela mesa e tocou os dedos dele, de leve, rápido, mas o suficiente para que Ulisses sentisse o peito se encher de uma coisa que ele já tinha esquecido como era. Ela devia ser uma mulher boa, Emanuele disse. Era, e ela ia gostar de você. Os meses seguintes foram de construção. Devagar, com cuidado, como quem levanta a parede de tijolo, um por um. Ulisses visitou Itaquera pela primeira vez num domingo. Emanuele ficou nervosa a manhã inteira, arrumando o apartamento de 30 metros quadrados, como se fosse receber o presidente. Mas Ulisses entrou, tirou os sapatos na porta como fazia em casa, sentou no sofá e comeu o bolo de fubá que ela tinha feito. Melhor bolo que eu já comi, ele disse. Não exagera. Eu nunca exagero. Luma puxou ele pela mão até a pracinha do bairro, mostrou o escorregador enferrujado, apresentou para o gato do vizinho e para o cachorro do porteiro. Ulisses conheceu Dona Cida, a vizinha que ficava com Luma, e ouviu ela contar casos durante 40 minutos sem conseguir ir embora. Na praça, sentado num banco de cimento com Luma no colo, Ulisses olhou em volta, os prédios baixos, a rua estreita, o barulho de música saindo das janelas. Era o oposto do Cidade Jardim, e era vivo. Tinha gente, tinha cheiro de comida, tinha som, tinha vida. Os meses viraram quase um ano, e então julho chegou de novo. Na véspera do aniversário de Ulisses, Roberto ligou para ele no escritório. Está tudo pronto para amanhã. As flores chegam às 6, o bolo às 7, os convidados às 8. Obrigado, Roberto. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Você está nervoso? Eu estou apavorado. Roberto riu do outro lado da linha. Vai dar certo. Eu te conheço faz 10 anos. Nunca te vi tão certo de nada. No dia seguinte, quando Emanuele chegou na mansão com Luma, estranhou. A casa estava diferente. Tinha flores no jardim, não as flores do canteiro, mas flores novas, arrumadas, penduradas em arcos brancos ao longo do caminho de pedra. Tinha luzes de vela dentro de copos espalhados pelo gramado. E tinha gente. Dona Marlene, Roberto, 2 casais que Emanuele não conhecia e Gustavo, parado no canto com a esposa, sério como sempre, mas ali. O que está acontecendo? Emanuele perguntou, segurando a mão de Luma. Dona Marlene apareceu ao lado dela com os olhos já vermelhos. Vai lá, minha filha, ele está esperando. Emanuele caminhou pelo jardim com o coração batendo tão forte que ela sentia a pulsação no pescoço. Luma ia ao lado, apontando para as flores e para as velas com os olhos brilhando. Mãe, está bonito. Olha, mãe. Ulisses estava de pé no centro do jardim, camisa branca, sem gravata, sem paletó. Ao lado dele, uma mesa com um bolo grande, redondo, com cobertura de chocolate. Igual ao bolo de padaria, mas maior, com velas de verdade. 33. Emanuele parou na frente dele. As mãos tremiam. O que é isso, Ulisses? Ele olhou para ela. Os olhos dele estavam brilhando. As mãos dele também tremiam. 1 ano atrás, eu estava sentado sozinho naquela cozinha com um bolo pequeno e uma vela. E a sua filha entrou e perguntou se podia sentar comigo. Aquela pergunta mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. Ele colocou a mão no bolso. Tirou uma caixa pequena. Abriu. Emanuele levou a mão à boca. Eu sei que o mundo diz que a gente não combina. Eu sei que tem gente que vai falar, que vai criticar, que vai achar um absurdo. Mas eu não quero viver para agradar esse mundo. Eu quero viver com você. Com a Luma. Com essa bagunça bonita que vocês fizeram na minha casa silenciosa. Ele se ajoelhou. Emanuele sentiu as lágrimas descerem. Não tentou segurar. Emanuele Pereira de Souza, você aceita casar comigo? Antes que ela pudesse abrir a boca, Luma largou a mão da mãe, correu até Ulisses e abraçou as pernas dele com toda a força que uma criança de 5 anos tem. Eu quero que você seja meu papai, a menina disse, com a voz abafada contra a calça dele. Ulisses fechou os olhos.
As lágrimas desceram. Ele pegou Luma no colo com um braço e estendeu a outra mão para Emanuele. Ela segurou, apertou e disse com a voz embargada: sim, o casamento foi na igreja do bairro Cidade Jardim, num sábado de outubro, pequeno, 30 pessoas no máximo. Emanuele quis assim. Ulisses concordou sem discutir. A mãe de Emanuele veio de Minas para a ocasião. Dona Fátima, 62 anos, mãos de quem amassou muito pão e olhos de quem chorou bastante, mas ainda ri. Quando viu a filha vestida de noiva, um vestido simples, sem renda, sem bordado, branco como papel novo, Dona Fátima agarrou a mão dela e disse: minha filha, seu pai ia estar tão orgulhoso. Emanuele apertou a mão da mãe. Não conseguiu falar, só concordou. Luma entrou na igreja jogando pétalas de rosa com tanta vontade que metade caiu nela mesma. Usava um vestido branco com laço rosa e sapatos que ela escolheu sozinha. Com brilho, porque casamento tem que ter brilho. No altar, quando o padre começou a falar, ela puxou a barra do vestido da mãe e perguntou alto o suficiente para toda a igreja ouvir: mãe, agora o moço é meu pai de verdade? As pessoas riram. Emanuele ficou vermelha. Ulisses se abaixou e disse no ouvido da menina: de verdade, Gustavo estava na primeira fileira, de terno escuro, braços cruzados, rosto fechado. Mas quando Emanuele disse sim, ele soltou o ar devagar e bateu palma junto com todo mundo. Na saída da igreja, se aproximou dela. Bem-vinda à família, Emanuele. Ela olhou para ele com os olhos ainda molhados. Obrigada, Gustavo. Só não deixa o meu irmão comer besteira. Ele acha que macarrão instantâneo é janta. Emanuele riu. E naquele riso, Gustavo viu o que Ulisses via. Uma mulher forte, simples, real. Uma mulher que não pedia nada e merecia tudo. Roberto foi o padrinho. Fez um discurso curto no almoço depois da cerimônia, com a voz meio embargada e os óculos embaçados. Eu trabalho com o Ulisses faz 10 anos. Vi ele fechar contratos de milhões sem pestanejar. Mas eu nunca vi ele tão nervoso quanto no dia que me ligou para dizer que ia pedir a Emanuele em casamento. Aí eu soube que era sério, porque dinheiro não faz ninguém tremer. Amor faz. Dona Marlene chorou do começo ao fim. Chorou na igreja, chorou no almoço, chorou quando cortaram o bolo. Quando Emanuele a abraçou e disse obrigada por tudo, Dona Marlene segurou o rosto dela com as 2 mãos e disse: eu cuidei dessa casa por 12 anos esperando ela ganhar vida. Você trouxe isso. Os anos foram passando. A mansão do Cidade Jardim, que antes era um museu silencioso, virou uma casa de verdade. Luma largou a lavanderia e ganhou um quarto só dela, com as paredes pintadas de lilás e uma estante cheia de livros que Ulisses comprava toda semana. Emanuele parou de trabalhar como faxineira. Não porque Ulisses pediu, porque ela quis. Começou um curso de administração numa faculdade no Butantã. Ulisses pagou sem que ela soubesse no começo. Quando descobriu, brigaram. Eu não pedi para você pagar, ela disse com as mãos na cintura. Eu sei, mas você ia recusar se eu perguntasse. Claro que ia. Por isso eu não perguntei. Ela ficou com raiva por 2 dias. No terceiro, sentou do lado dele no sofá e encostou a cabeça no ombro dele sem dizer nada. Era o jeito dela de fazer as pazes. Luma cresceu. Aos 7 anos, já lia sozinha, desenhava com tinta acrílica e chamava Ulisses de pai, como se ele tivesse estado ali desde o primeiro dia. Às vezes, de noite, ela pedia para ele contar a história de como se conheceram. Conta de novo, pai. A do bolo. De novo, de novo. E ele contava, sempre do mesmo jeito. O bolo de padaria, a vela torta, a cozinha vazia e a menina que apareceu na porta com uma sandália fazendo barulho no piso e perguntou com a voz fininha: moço, é seu aniversário? Luma já sabia a história de cor, mas ouvia toda vez como se fosse a primeira. E toda vez, na parte em que ela canta parabéns desafinado, ria até a barriga doer. Numa noite de julho,
Ulisses estava no jardim, sentado na cadeira onde um dia pediu Emanuele em casamento. Luma brincava na grama com um cachorro que Gustavo tinha dado de presente, um vira-lata grande demais que atendia pelo nome de Farofa. Emanuele estava na varanda, com uma caneca de chá na mão e os pés descalços. Ulisses, ela chamou. Feliz aniversário. Ele sorriu. O sol estava se pondo atrás das árvores e o jardim estava cheio de som. Risada de Luma, latido de Farofa, voz de Emanuele. Sabe o que eu pedi naquela vela? Ele disse. O quê? Para não ficar sozinho. Ele olhou em volta. Acho que funcionou. Emanuele desceu da varanda, caminhou até ele e sentou no braço da cadeira. Ulisses passou o braço pela cintura dela e os dois ficaram ali, juntos, ouvindo a filha correr e o cachorro latir e a cidade ao longe fazer seus barulhos de sempre. A mansão do Cidade Jardim já não era silenciosa. Nunca mais seria. Querida ouvinte, querido ouvinte, eu fiquei pensando aqui enquanto contava essa história para você. Quantas vezes a gente se sente como o Ulisses, não é? Cercada de coisas, de correria, de obrigações, mas com aquele vazio no peito que parece que ninguém vê. E às vezes a resposta para a nossa solidão não vem de uma grande mudança, de um prêmio ou de algo caro. Vem de uma pergunta simples. Posso sentar com você? Às vezes a gente se fecha por medo, como a Emanuele fez. E eu entendo ela. A vida não é fácil para quem carrega o mundo nas costas sozinha. Mas a beleza da vida é que ela sempre dá um jeito de colocar um lápis de cor dourado no nosso caminho, nem que seja para a gente desenhar um futuro novo. Se você tem alguém aí que senta com você nos dias de bolo de padaria, valoriza essa pessoa. E se você ainda está esperando pelo seu momento de ser vista de verdade, não perde a esperança, viu? A sua dignidade é o seu maior tesouro, e o amor de verdade sempre respeita isso. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!